Sagrada Família, podcast. Boa noite, amigos e amigas do podcast A Sagrada Família. Esta noite trouxemos para conversar com a gente a professora Maíra Tavares Mendes. A professora Maíra, ela é doutora em educação pela USP, ela é professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, ela também é formada em biologia e tem pesquisas e muita experiência na área de educação, inclusive de educação popular. Boa noite, seja bem-vinda, professora. Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes. Eu queria agradecer demais pelo convite. Obrigada por estar aqui com a oportunidade de conversar com vocês. Só pequena correção, eu não sou doutora pela USP, apesar de ter estudado na graduação, mas eu sou doutora pela UERJ, do estado do Rio de Janeiro. Opa, retificação aí. Obrigado, Maíra. Desculpa o equívoco. Maíra, para a gente começar, eu queria pedir assim, um pouco de praxe aqui do podcast, você fazer uma apresentação, né, da sua trajetória acadêmica, o que você foi pesquisando, estudando, o que você está desenvolvendo nesse sentido, na parte mais acadêmica mesmo. Por favor. Bem, tá certo. Eu sou bióloga de formação, né? Eu tenho bacharelado e licenciatura em biologia. E quando eu estava na graduação, eu comecei a minha prática docente como professora em cursinhos populares. E entre essas experiências, como por exemplo no cursinho da Psico, também fui uma das fundadoras da Rede Emancipa de Cursinhos Populares, que foi uma rede que nasceu muito em função de pensar uma educação em que fosse democrática, emancipadora, também no âmbito, antes de entrar na universidade, entendendo que para um setor considerável da população, para quem é pobre, da periferia, para quem é negro, para quem tem uma série de barreiras, tem que lutar para estudar, né? Então foi a partir daí que a gente iniciou esse processo de pensar então o espaço, partindo de outras experiências de cursinhos populares também, mas que muitas vezes foram sequestradas, assim, digamos, pela lógica de mercado. E aí comecei então a dar aula de biologia e comecei a pensar, como fazer uma educação popular nesse contexto? E com essa pergunta em mente foi aí que eu comecei também o meu mestrado. Na época eu me mudei, eu estava em São Paulo nessa época, eu me mudei então, quando eu passei no mestrado para a Federal do Rio Grande do Sul, estudando então a educação popular nos cursinhos, defendendo essa possibilidade, mas também compreendendo quais eram os limites dessas experiências. E no meio do caminho, eu comecei a dar aula na Prefeitura de São Paulo, no meio do mestrado, inclusive, e aí voltei para São Paulo, depois de Porto Alegre. Nesse período também participei da fundação de alguns cursinhos em São Paulo, já tinha participado, né, no começo da Rede Emancipa, depois em Porto Alegre também, e voltando em São Paulo, onde a gente se conheceu, né, Daniel, no cursinho Salvador Allende, que funcionava na escola onde eu dava aula. Aliás, ainda funciona na escola onde eu dou aula, que é Escola Municipal, o professor Dervilha Alegrete, na Zona Norte de São Paulo. E aí fiquei alguns anos, né, na escola, no cursinho, com essas experiências, e depois tentando ainda discutir essa questão do acesso, e principalmente o discurso sobre o mérito no acesso, que foi muito pautado como uma resistência de muita gente às cotas, sobretudo nas estaduais de São Paulo, né, a USP como a última universidade a implementar política de cotas no Brasil inteiro. E aí eu apresentei um projeto para entrar no doutorado na UERJ, que buscava justamente entender esses discursos sobre o acesso, né? O discurso sobre mérito, o discurso sobre democratização, e um pouco como é que diferentes sujeitos, né, colocam esses discursos em movimento, né? E como isso, inclusive, como entender essa resistência às cotas e o papel dos movimentos, os discursos de quem era contra, os discursos de quem efetivamente conseguiu conquistar essa importante política, né? Também na USP, como já tinha em diversas outras universidades. E aí, nesse meio do caminho do doutorado, eu passei no concurso, então eu entrei na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. Eu sou baiana, né? Sou de Salvador, não de Ilhéus, mas sou baiana, e fui para lá em 2014, dar aula no curso de biologia, então um retorno às minhas origens, duplamente.
E desde então eu tenho dado uma série de disciplinas de formação de professores no curso de biologia e mais recentemente entrei na pós-graduação como professora e tenho orientado pesquisas tanto no TCC quanto na pós-graduação sobre permanência estudantil, que é depois que essas pessoas entram na universidade, o que acontece, né? E também consegui, então, em 2019, eu tive a oportunidade de fazer meu pós-doutorado sobre esse assunto, sobre a permanência estudantil, estudando aí os estudantes da Unifesp. Então, voltei a São Paulo novamente para compreender como é que os estudantes da Unifesp, especialmente os que possuíam aquilo que é lido como uma diferença, né? Estudantes negros, estudantes mães, estudantes que têm algum tipo de deficiência. Eu queria ter estudado mais estudantes indígenas, consegui apenas um, e não consegui estudar porque não teve dados da universidade, estudantes quilombolas e também pessoas trans, que essas diferenças lidas na universidade que se transformam, ao invés de elementos de diversidade, se transformam em desigualdades no direito a estudar, né? Então, foi um pouco dessa trajetória. E hoje eu sou líder do grupo de pesquisa chamado GRAPUNI, que é o grupo de pesquisa sobre acesso, permanência e evasão na universidade, lá na UESC. É isso. Maíra, indo um pouco na esteira, né, do que você colocou aqui inicialmente, essa questão da evasão estudantil, né, no nível superior. Basicamente é uma questão econômica, ou quais são os fatores que entram? Conta um pouquinho para nós a respeito disso. O que você está pesquisando, o que você compreendeu sobre esse assunto até aqui? Eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, agradeço a pergunta, Daniel. Quando eu estou falando de evasão, eu vou falar especificamente da universidade, porque também são fenômenos muito distintos se a gente for pensar na escola, né, tanto na fundamental quanto no médio. Então, eu vou falar aqui, vou me reduzir ao que eu tenho estudado para não ultrapassar, assim, porque tem especificidades, né? O fato de serem adultos, o fato de o ensino superior não ser obrigatório, traz algumas especificidades. De modo geral, a gente está com alguns dados em andamento da pesquisa. Então, os dados que eu tenho mais condição de falar nesse momento são do curso em que eu trabalho, que a gente fez uma pesquisa nesse curso, querendo estudar, perguntar aos estudantes evadidos as motivações para a saída deles. E, inicialmente, a gente tinha essa hipótese de que é possível que seja pelo fato de ser um curso de formação de professores, né, as licenciaturas, de modo geral, seja pela remuneração, seja pelo fato de, às vezes, a pessoa não se identificar com o trabalho trabalho docente, né, o trabalho de professora, professor, ser um dos motivos da evasão, além, obviamente, das questões econômicas, da dificuldade de se manter as nossas principais hipóteses. Mas o que a gente, na verdade, acabou descobrindo, chegando à conclusão, é que no ano em que a gente investigou, foi justamente o ano em que a coautora desse estudo, que foi me orientando na época, ela ingressou e 80% da turma dela abandonou. 80% é um número muito alto, né? E aí isso levou nela essa curiosidade, a Ludmila Simões. E ela, então, foi investigar o que aconteceu um ano antes e o que aconteceu um ano depois. O que acontece é que o ano que ela entrou foi o primeiro em que o SISU foi a única forma de ingresso. E essa foi, para a gente, assim, a questão que mais saltou aos olhos. Que as pessoas, na maior parte das vezes, escolhiam o curso principalmente porque era aquilo que era possível entrar pela nota na prova do Enem. Então, muitas vezes, elas não queriam biologia, mas era o que permitiria elas entrarem na universidade com maior aderência ao curso que elas teriam, que elas mirariam como prioridade, que geralmente era o curso de medicina ou o curso de veterinária. Então, eram cursos que tinham notas de corte maiores do que o de licenciatura em biologia, e aí as pessoas não queriam. Então, isso foi um fator que saltou muito aos olhos, né? Essa dificuldade. Então, a mudança no critério de ingresso do vestibular para todas as vagas no SISU teve um impacto muito grande na evasão. E uma outra coisa que também apareceu às vezes a gente costuma pensar as questões econômicas muito diretamente como o trabalho,
mas elas se revelam, às vezes, em minúcias, né, que são de classe, mas não estão diretamente relacionadas com salário ou a forma de remuneração. Por exemplo, o fato de ser um curso com uma carga horária muito grande faz com que as pessoas tenham dificuldade se você não tem, por exemplo, o RU, o tempo para ficar na fila do restaurante universitário, no caso da universidade pública, não ter dinheiro para comer. Então, se você tem um curso integral e o RU tem horário, e isso, se você sai no horário certinho da aula, você não consegue pegar o RU, as pessoas não tinham condição de ficar no curso. Então, isso é uma questão de classe econômica, ainda que não seja propriamente financeira, mas é econômica, né? Ou, enfim, a dificuldade do transporte, do deslocamento, tanto pelo valor quanto pelo tempo, o fato de se sentir cansados, não conseguir dar conta de ter tempo suficiente para as demandas de estudo com a carga horária intensa. Então, esses foram os fatores que mais apareceram. E aí eu tenho visto que não me parece uma questão exclusiva do curso de licenciatura em Biologia da UESC, né? Vários desses fatores aparecem de diversas maneiras. Naquele momento também a gente não levou em consideração algo que tem aparecido muito forte nas pesquisas mais recentes que a gente tem feito, que tem a ver com processos de racismo institucional, com processos de dificuldade de compreensão da dinâmica de pessoas que vêm de classes populares, de preconceitos dos mais diversos tipos, de assédio, às vezes assédio moral, às vezes inclusive assédio sexual, né? São elementos que também têm aparecido como denúncias, coisas que não é que não existiam antes, mas a gente tem falado mais sobre esse assunto também na universidade, né? Então, a gente está no processo de pesquisa sobre esses elementos também, além desses outros que a gente identificou na pesquisa anterior. Maíra, pensando assim um pouco na parte mais da política interna da universidade, os colegiados, eu não entendo muito, né? Eu tenho só uma ideia do que seja, né? Esse tipo de pesquisa, de trabalho que vocês estão fazendo, né? Tem como isso chegar na mão aí dos burocratas e, de alguma forma, pautar uma mudança de política? Ou isso é muito, muito distante, infelizmente? O que você acha sobre isso? Primeiro, assim, cada universidade tem uma dinâmica de funcionamento que tem muito a ver com a história dela, né? Então, por exemplo, eu passei por algumas e eu vejo que era muito diferente, tanto que às vezes você precisa levar um tempo até entender como é que é a dinâmica de funcionamento. No caso da nossa, por exemplo, eu ainda vejo que tem uma dificuldade, que também não é só da nossa, mas até às vezes de conseguir os dados. As pessoas não conseguem, ou enfim, não estão preparados para disponibilizar os dados para pesquisa, o que é uma pena, porque a universidade é uma instituição que trabalha com pesquisa, né? Então, essa foi uma dificuldade que eu tive e estamos tendo ainda na UESC, e que talvez com a pandemia seria um pouco mais fácil, porque esse projeto de pesquisa já começou, não começou na pandemia, mas a coleta de dados começou, então talvez se a gente tivesse a oportunidade de sentar com a pessoa e abrir um computador um do lado do outro e ver, né, que tipo de dados é possível obter, seria mais fácil. Então, a gente tem essa dificuldade com os dados. E do ponto de vista da compreensão da importância, realmente eu ainda acho que, pelo menos nas experiências em que eu passei, isso ainda é secundarizado. Mas eu sei que existem instituições que têm sido mais sérias em relação a isso. Especialmente quando as próprias pessoas que estão na gestão acabam por uma necessidade, uma compreensão dessa necessidade, se tornarem pesquisadoras do tema. Então, varia muito de como que isso acontece em cada instituição, né? Eu espero que cada vez mais gestores compreendam a importância de ter pesquisa para isso, para que, inclusive, possa subsidiar políticas mais efetivas para que as pessoas não vão embora, porque realmente é um desperdício, né, para todo mundo, é um desperdício na vida das pessoas, é um desperdício para a própria universidade, enfim. Espera aproveitar melhor esse conjunto de pessoas que se dispôs a estar ali, né, naquele momento. Sagrada Família, podcast. Ok. Maíra, aproveitar que você citou o caso da Unifesp, né? Eu reparei uma coisa quando, né, eu vim da USP, mas também participei de eventos e grupos de estudo na Unifesp, e não dá para não notar, por exemplo, que na USP é difícil você ver um estudante negro, pelo menos na FEFELESH. Não conheço toda a USP, né? Você não vê quase um estudante negro, é difícil. Na Unifesp eu vi bastante, muitos estudantes negros, né? Que me deixou contente, né? Mas o que se deve isso?
política de cotas, é uma questão geográfica? A Unifesp está no Pimentas, né? A USP fica no Butantã, né, por exemplo. Você tem alguma noção sobre isso? O que acontece, né? Bem, enfim, são muitas coisas, eu acho, que tem a ver com isso, né? Primeiro que eu também acho que, assim, eu estudei na USP de 2003 a 2008, e depois eu voltei em 2019. E eu senti muita diferença já, né? As primeiras ações em termos de políticas de cotas começaram em 2016. Então, eu já senti diferença nesse período de quando eu estudei. Significativa, inclusive, né? Mas não estive, né, nos espaços de sala de aula, propriamente, porque era uma situação diferente no pós-doutorado. Mas também acho que a própria Unifesp, que foi o lugar que meu locus de pesquisa, são várias Unifesps também, né? Então, eu estive em todos os 6 campi da Unifesp. Hoje tem mais um, que foi depois do período de pesquisa, que é o da Zona Leste, né? Mas quando eu estudei os 6 campi, era muito diferente também, né? Por exemplo, o campus de São José dos Campos, eu não encontrei nenhuma pessoa negra no campus, e já está vigente a política de cotas na Unifesp. Desde 2011 foram as primeiras discussões que passaram a vigir em 2012, né? Então, essa é uma questão que, na fala das pessoas que eu entrevistei, dos estudantes que eu entrevistei, eles falavam que ainda estava em processo, eles sentiam que essa presença ainda era insuficiente. Principalmente os estudantes negros tinham muita clareza disso, por óbvio, né? E também tinha uma sensação, por parte de um conjunto considerável de estudantes, de que estavam acontecendo fraudes. E esse tem sido um tema que o movimento negro tem levantado muito, porque é de todo o interesse do movimento negro, e acredito que deveria ser de toda a sociedade, que essas vagas não sejam fraudadas e que elas tenham alguma forma de fiscalização que não abra mão do processo de autodeclaração, que é a pessoa que se diz negra, mas a pessoa se dizer negra não pode ser ela inventar que sofre um processo de discriminação, né? Então, tem essa discussão em relação às fraudes, que já tem algumas universidades que têm experiências interessantes e consolidadas de processos de verificação, né, para evitar que isso aconteça e resguardar possivelmente o processo mais intenso de transformação da universidade pública, que foi a política de cotas das universidades. Eu acho que se a gente, por exemplo, eu não acho que isso é a única expressão do movimento negro, né? Muito pelo contrário, o movimento negro tem expressão no Brasil já há muito tempo, tem pautado diversos direitos no Brasil, mas talvez uma das que mais teve visibilidade tem sido justamente através da produção dos intelectuais negros, que têm ocupado vários espaços, né? E servido de muita referência para a juventude negra, por exemplo. Mas também não são as únicas expressões, né? A gente tem, enfim, não tem como falar dos anos 90, o que foi o movimento hip hop, entre outras expressões. Mas eu chamo a atenção que, então, sem dúvida, tem as duas coisas acontecendo em processo nas duas universidades. Mas a Unifesp começou antes do que a USP, se for para comparar as duas. E a gente tem um processo que foi isso que eu estudei um pouco no doutorado, que é o seguinte: o processo de seleção das universidades se diz baseado no critério de mérito. Então, se organiza em torno de uma meritocracia. E aí, ao avaliar o desempenho em uma prova como único critério de mérito, se esquece os determinantes históricos que levam a desempenhos desiguais. Então, sendo a USP considerada hoje, nacionalmente, como uma das mais destacadas representantes do mérito, né, porque tem um dos vestibulares com maior competição, porque o mérito depende do processo de competição para ser avaliado, é de se esperar que seja onde tem a maior resistência a outros tipos de critérios de democratização. Portanto, não é de se estranhar que tenham menos negros na USP por esses critérios que, em geral, favoreceram o ingresso de um conjunto da população que é moldado pelos cursinhos comerciais,
né, é moldado pelas escolas privadas de ponta em São Paulo, que tem um poder imenso para determinar, inclusive, qual é o currículo das escolas públicas, né? Então, não é de se estranhar que isso aconteça na USP, mas, por outro lado, a gente precisa reconhecer que tem tido um processo de ampliação muito grande, que é fruto dessa mobilização do movimento negro, que, inclusive, hoje se espalha para, inclusive, por exemplo, espaços de educação popular através de redes sociais, né? A gente tem canais como o do Aldino Vilão, do Chavoso da USP, que falam em primeira pessoa sobre o processo. O que a USP fazia antes era sempre, os negros eram falados em terceira pessoa por alguém, né? Então, hoje a gente tem, sempre teve, mas a gente tem, com as cotas, cada vez mais gente falando em primeira pessoa sobre si, não sendo mais objeto de pesquisa, sendo sujeitos, né, à sua própria história. Maíra, articulando, você citou, né, a questão dos cursinhos populares e lembrando que você foi fundadora da rede Emancipa, né, a gente participou junto no cursinho Salvador Allende, mas agora eu vou fazer um pouco o papel do advogado do diabo, né, fazer uma provocação, né. Olhando hoje, assim, você acha que cursinhos como a rede Emancipa, elas estão tendo um impacto, conseguem, de alguma forma, ameaçar esse império, né, dos cursinhos particulares, do vestibular, né, que é essa barreira absurda, né, que é todo esse discurso meritocrático, né, competitivo. Você nota mesmo uma mudança social? A Rede Emancipa está ajudando nesse sentido? Não só ela, né, vários outros cursinhos que vão nessa linha, né? Veja bem, eu acho que colocar na mesma comparação os cursinhos comerciais e os populares, a gente acaba, enfim, tendo um pouco de mistura de intuitos. Por que eu digo isso? Porque a intenção superficial, olhando, pode até parecer a mesma, que nós queremos que as pessoas entrem na universidade. Mas a razão de ser é completamente diferente. Porque a razão de ser de um cursinho comercial é gerar lucro. Ele é uma empresa, né? Então, para que ele continue gerando lucro, tem que ter gente que não passe. Portanto, ele precisa construir, inclusive, critérios pedagógicos que reforcem isso nas pessoas, que valorizem a competição, que mostrem às pessoas que, se elas não estiverem o tempo inteiro, inclusive com coisas absolutamente discriminatórias, desnecessárias, estimulando a falta de solidariedade, dizendo que o seu colega de sala é seu competidor, ou fazendo coisas, assim, hiper preconceituosas. Eu ouvi já gente falando assim, enquanto você está aqui tomando café, tem um japonês estudando que vai pegar a sua vaga, sabe? Uma coisa ridícula, discriminatória, inclusive, com os japoneses, porque, enfim, né, você cria um estereótipo de pessoas. E essa razão de ser, então, é de ser uma empresa. A razão de ser dos cursinhos populares, ainda que a gente tenha muitas variações entre os cursinhos populares, mas tenho visto diferentes cursinhos em diferentes lugares, independente de ser da Rede Emancipa, inclusive, que tem chegado à discussão de que os cursinhos, eles não estão ali só para passar no vestibular. A razão de ser é questionar a existência do vestibular. E quando, então, a gente vira essa chave, nós precisamos pensar em pedagogias que se conformem a esse objetivo. Que se conforme ao objetivo de criar condições para que as desigualdades sejam superadas. Então, dizer para a pessoa que a vida dela, nós desejamos que a vida dela melhore, que ela consiga atingir seus sonhos, que ela possa sonhar, porque isso, inclusive, né, às vezes sequer é colocado no horizonte, né, sonhar. Sonhar é para quem tem barriga cheia, perspectiva de emprego, e aí pode pensar no seu sonho. Antes disso, você precisa resolver um monte de coisa, né? Mas é dizer para a pessoa que, olha, se você não se organizar, se você não vê que essa estrutura é feita para te eliminar, não vai dar. Você tem que se juntar com as pessoas que são como você, porque senão não vai dar. É feito para não dar, é feito para você não estar lá. E aí isso gera a necessidade não só da pessoa estudar, se organizar, mas de fazer outros tipos de coisa. Então, por exemplo, o que aconteceu agora na pandemia, que inclusive para muitos cursinhos populares tem sido dramático, como tem sido para muitas escolas, quando a pessoa não tem internet, ela está fora desse novo mundo de aprendizado, né?
Então, isso é uma situação dramática para muitos lugares, que é a realidade, porque as pessoas não têm dinheiro para pacote de dados, às vezes não tem sinal, não tem Wi-Fi, enfim, não tem tempo. Qualquer uma dessas coisas pode estar acontecendo, está acontecendo, na verdade, na vida de muitas pessoas. Mas também o que eu tenho acompanhado da Rede Emancipa tem sido uma quantidade muito diversa de iniciativas sendo pensadas a partir desse objetivo inicial, que é lutar pelo direito de estudar. Então, por exemplo, recentemente tem tido cursos de formações de professores, né? A Universidade Emancipa, que é um espaço de formação de professores, tem tido agora um curso relativo à especialização na área da saúde, né? Educadores voltados para a área da saúde, a discussão da importância da vacina, uma cartilha sobre vacinação, curso para pensar pandemia e periferias, cursos para pensar a democracia. Então, uma diversidade de iniciativas, né? Além de algo que tem sido muito fundamental, que são as campanhas de solidariedade ativa, que não é só a Rede Emancipa, não são só os movimentos de cursinhos populares, os movimentos populares, mas que tem sido a realidade do brasileiro hoje, que é quem tem aquele pouquinho a mais compartilhar, porque a situação que a gente tem hoje é dramática e é de um poder público que torce para que seja cada vez mais dramática, porque aí as pessoas podem se submeter às condições mais degradantes para conseguir sobreviver no Brasil de hoje, né? Essa é a verdade. Então, se eu acho que os cursinhos estão realmente propondo alguma coisa diferente, sim, eu tenho visto que tem tido muitas iniciativas muito ricas que vão muito além de ensinar uma pessoa a passar numa prova. Eu acho que essa tem sido até uma concepção bastante superada na maior parte dos cursinhos populares que eu tenho tido relação para além da Rede Emancipa, né? Então, encontros, fóruns, seminários, eventos para discutir essas questões, que é justamente pensar que a educação ela sempre faz círculos cada vez mais abrangentes com a vida das pessoas, né? Antes de chegar no Paulo Freire, a gente vai falar dele, né? Que eu sei que você gosta muito do Paulo Freire. Ainda aproveitando que você comentou essas mudanças na educação, como você vê, por exemplo, a implementação agora da BNCC? É mais um avanço voraz do neoliberalismo? Tem coisas positivas? Você já pensou um pouco sobre a BNCC, Maíra? É inevitável a gente pensar sobre a BNCC hoje trabalhando com professores, porque hoje o que acaba acontecendo é que a BNCC ela estabelece um nível de comprometimento com ela que é inescapável. Então, ela exige que se esteja no curso de formação, nos cursos de formação de professores, todos precisam estar alinhados à BNCC, as avaliações em relação à formação, né, via ENAD, são alinhados à BNCC, os editais de livros didáticos são alinhados à BNCC, as escolas são avaliadas de acordo com a BNCC, que estabelece competências e habilidades para cada nível de ensino, reorganizando todo o ensino em torno dessas competências. O que eu tenho achado, isso não é uma exclusividade da BNCC, né? Não é uma novidade da BNCC, mas ela tem estabelecido em níveis nunca antes vistos esse alinhamento total da educação em torno dos seus objetivos. E isso é um tipo de padronização que tem acontecido também em nível global. Não é uma exclusividade do Brasil, porque precisa também estar alinhado ao PISA, e isso é um dos critérios que a OCDE avalia em relação à qualidade da educação, obviamente de acordo com o que a OCDE acha que é qualidade, o que não necessariamente é o que Maíra e Daniel e tantas outras pessoas que não são famosas acham que é qualidade de educação. Então, o grande problema para mim, a meu ver, da BNCC, já de proposta inicial, porque muitas vezes ela é identificada com os governos mais imediatamente conservadores, né, os dois últimos, o atual e o do Temer, mas ela foi proposta antes disso, né? Ela já vinha sendo proposta desde da era dita progressista, né? Enfim. E a grande questão da BNCC, a meu ver, é ela fragmentar o conhecimento. É você achar que você consegue separar as coisas em competências e habilidades e ensiná-las de maneiras pontuais, inclusive, por exemplo, agora se
destacando as competências socioemocionais como algo que eu vejo até um pouco como uma meta-educação. Eu também acho, por outro lado, né, tem, por exemplo, uma crítica muito intensa que é de afirmar a necessidade dos conteúdos, uma visão, às vezes, até que vai para um outro extremo, que é o extremo do conteudismo. Eu acho que os conteúdos são contextualizáveis, não existe um conteúdo abstrato que a gente aplica em qualquer contexto. Mas é fato que as produções de conhecimento nas áreas, elas não são quebráveis em subunidades que a gente ensina como competências e habilidades. Então, isso é um processo que a BNCC acaba estimulando a fragmentação. E, para piorar esse quadro, a gente ainda teve uma participação, de modo geral, do quadro docente brasileiro, dos professores, né, que estão na ativa, que foi muito a desejar na BNCC. Foi bastante impositivo do ponto de vista do poder público em relação a quem está na ponta, que é realmente quem está fazendo o processo de ensino-aprendizagem mais diretamente. Isso já é outro agravante. E um outro, terceiro problema muito grave, que foi a demonização de processos de diversidade na escola, que têm sido muito importantes no sentido do reconhecimento, especialmente em relação a gênero e sexualidade, que foi uma cruzada ao longo da BNCC, assim como um enfraquecimento das conquistas, por exemplo, de reconhecimento dos movimentos negros, indígenas, quilombolas. E isso a gente teve, de fato, um esvaziamento mais intenso na BNCC. Então, por isso, eu sou muito crítica à BNCC. Por outro lado, também, o que acontece na política educacional tem muito a ver com a forma como esses documentos são lidos na escola, né? A gente existe algumas coisas que acabam sendo, de certa forma, incontornáveis, mas eu sou uma pessoa muito confiante na capacidade humana de recriar as coisas, e eu acho que essas possibilidades dependem muito da fertilidade do ambiente escolar, e como e isso inclui desde a equipe, da equipe de docentes, a equipe de gestão, como é que isso funciona no dia a dia da escola, como é que isso funciona com os alunos, ainda que eu entenda também que existem aí pesos desiguais, né? Enfim, o professor que está na sala de aula em relação ao peso do Estado, da União, determinando o que ele vai fazer. Mas eu acredito que existem possibilidades de recriação apesar da BNCC. Essa é um pouco a visão que eu tenho sobre ela hoje. Sagrada Família. Podcast. Ok, Maíra, Paulo Freire, chegamos no Paulo Freire. Você que é um autor que você gosta muito, né? Você e muita gente gosta do Paulo Freire, e a gente sabe que o Paulo Freire ele está um pouco sob ataque, né? Principalmente dos grupos aí que agora estão no Poder Federal, em outras instâncias, né? Esses grupos têm institutos, editoras, canais, toda essa que a gente pode chamar de onda conservadora, e o Paulo Freire está na mira desses grupos, escola sem partido, né? E coisas desse tipo. E esses grupos, eles argumentam, né, vamos colocar, né, se isso constitui um argumento, né, que o fracasso, né, ou pelo menos a situação precária da educação brasileira é culpa do Paulo Freire, né? Não sei como eles jogaram nas costas dele, porque não reprova mais de ano, e os caras chegam analfabeto funcional no ensino médio. É tudo culpa do Paulo Freire mesmo, Maíra? O que você poderia comentar pra gente sobre isso? Coitado do Paulo Freire, né? Tá carregando aí uma cruz que não é dele. Bom, olha, tem dois tipos de críticas desse campo em relação ao Paulo Freire. Por que eu falo que tem dois tipos? A gente tem as críticas das pessoas que leram o Paulo Freire e a gente tem as críticas das pessoas que não leram o Paulo Freire, né? E aí, né, no fim e ao cabo, elas viram toda uma grande maré de confusão e que a gente não consegue, muitas vezes, sequer estabelecer um diálogo. Mas, assim, o que eu vejo, por exemplo, especialmente do governo federal, me parece que as pessoas absolutamente não leram o Paulo Freire. Não leram, não sabem do que se trata, porque já estabeleceram que ele é um doutrinador. Então, essa é uma perspectiva, assim, da ignorância mesmo, né? Então, se a gente vai trabalhar a partir da ignorância, eu não tenho nem por que gastar meu tempo discutindo com a pessoa que está partindo, enfim, do princípio de que pode falar qualquer coisa sem qualquer embasamento, né?
eu estou falando assim do ponto de vista do poder público. É óbvio que eu entendo que existem pessoas que podem ser desinformadas e que a gente deve sempre tentar conversar com as pessoas. Mas tem limite para tudo nessa vida, né? E as outras pessoas, que são as mais perigosas, que leram Paulo Freire, sabem o que Paulo Freire significa, e nesse sentido colocam críticas porque o que está em jogo aí são concepções de educação distintas, né? Eu digo que essas são mais perigosas porque elas não vão, quer dizer, pode ser, né, que elas não venham vociferar sem necessariamente ouvir o que você está falando, mas existe uma concepção de educação que é o alvo da crítica do Paulo Freire e que é óbvio que as pessoas vão se ressentir em relação a essa crítica. E esse alvo fundamental o eixo do pensamento do Paulo Freire é criticar a educação que é bancária, que é a educação baseada na transmissão do conhecimento, que é a educação para a obediência. E a gente vive num país que tem uma tradição autoritária. Se a gente tem um presidente que é autoritário hoje, é porque nós temos uma tradição autoritária. Nós temos um presidente que é autoritário porque a gente tem um país que passou, né, mais de 300 anos de escravidão, foi um país que foi constituído a partir de uma violência colonial que chegou aqui e achava que podia arrancar árvore e levar para fazer navio em Portugal e que simplesmente podia mandar as pessoas que estavam aqui fazer o que elas queriam, né? Ou assassiná-las sem a menor cerimônia, né? Aliás, continuam, inclusive, fazendo isso hoje com os povos indígenas, não parou em 1500. Eles querem que os índios sejam iguais aos de 1500. Mas quem faz as mesmas coisas que fazem em 1500 são os descendentes desses que chegaram aqui. Já os indígenas que fizeram muitas coisas depois de 1500, eles estão denunciando que são aqueles que esperam deles o índio pintado de romântico, que, enfim, que eles podem mudar, mas os indígenas têm que permanecer no século XVI, né? Mas a gente passa por um país de tradição autoritária, de capitão do mato, de dinâmica de engenho, de matanças, de violência sexual, de estupro das mulheres negras e indígenas. A gente passa, né, enfim, por bandeirantes que foram, né, a gente tem ídolos bandeirantes no estado de São Paulo que, vamos combinar, os bandeirantes eram pessoas que andavam pelas tropas com extrema violência e escravizando, matando, violentando no caminho em que passavam. Isso era a dinâmica dos bandeirantes. E isso ficou conhecido como progresso. Essa ideia de progresso continua sendo a mesma pensada, que é a ideia de enquadrar num pensamento que a Europa construiu sobre o que a gente é, e não sobre o que a gente é, de fato, né? Portanto, assim, essa tradição autoritária, ela vai se ressentir do pensamento que diz que a gente tem que valorizar não o argumento de autoridade, mas a autoridade do argumento, ou seja, o pensar metódico. Né? Pensar rigoroso é o pensar metódico, que não é a pessoa que tem transtorno obsessivo-compulsivo, mas o pensar metódico é um caminho que é um caminho explicitado e que acredita que qualquer ser humano que percorra esse caminho, pode chegar aos mesmos resultados ou discordar em nível de igualdade. Ou seja, parte do princípio que o ser humano pode fazer qualquer coisa e não estabelece a priori condições que deixam alguns humanos de fora do que a humanidade pode fazer. Portanto, isso é o fundamental do pensamento de Paulo Freire. E é óbvio que vai ter quem se ressinta disso, vai ter quem se ressinta de uma maneira mais elaborada, que vai dizer que isso é um processo de doutrinação que busca modelos ideológicos que não cabem no Brasil, tentando com isso fazer uma alusão ao fato de que houve uma esquerda e há uma esquerda no Brasil que se referencia em possibilidades não capitalistas, ainda que nem sempre se referencie no socialismo que aconteceu, porque tem esquerda que acha que o socialismo que aconteceu é um modelo, eu particularmente acho que não, que acho que ele tem muitos problemas, mas que acho que teve muita gente que esteve nessa experiência que propôs coisas importantes que a gente pode tentar pensar coisas fora do modelo da lógica do lucro. E o Paulo Freire fez parte de uma esquerda que pensava que o capitalismo não era a solução. E aí, quem acha que o capitalismo é a única solução, vai se ressentir, com certeza vai se ressentir. Não tem como não se ressentir, né? Então, a gente tem esses que são os que ainda dá para dialogar, mas que, de modo geral, pensam a concepção de educação
instrumental, ou seja, uma racionalidade técnica, uma ideia de que educação é para, diferente daqueles como Paulo Freire, com o qual eu concordo plenamente, que acham que a vocação do ser humano é ser mais, ter abertura para poder e ser cada vez mais de acordo com a autonomia de pensamento que as experiências de vida dele possam proporcionar. Então, se a gente tem experiências de vida democráticas, se a gente tem experiências de vida de formas distintas de conhecer, isso é algo que possibilita um engrandecimento da humanidade, e não um empobrecimento da humanidade. E quando eu falo empobrecimento, é empobrecimento material, é um empobrecimento de espírito, da relação com o seu solidário, com o seu irmão, a relação com a pessoa com a qual você convive. Eu acho que a gente tem vivido hoje, porque a gente está num momento de crise, tem se expressado de maneira muito intensa a violência que é esse empobrecimento das condições de vida, esse empobrecimento do se importar com o outro, né? Enfim, a pessoa não usar máscara nessa altura do campeonato, para mim, é difícil de entender, mas aí toda vez que eu fico com essa dificuldade de entender, eu falo assim, não, eu preciso me lembrar do feitor, eu preciso me lembrar do bandeirante, essa herança aí maldita da colônia, que é uma pedagogia que se propõe descolonizar essa herança maldita. E essa é a grande tarefa por fazer que a gente tem hoje, que tem sido mais difícil nesse momento, mas nem por isso tem sido menos intensa, né? Tem acontecido muitas coisas nas margens e nos interstícios, apesar de você, né? Não de você, Daniel, mas, enfim, apesar dessa dinâmica do poder autoritário procurar minar, porque hoje você vai fazer um curso, se pensa 2 vezes se você vai colocar o Paulo Freire na ementa. Eu coloco, mas tem gente que hoje fala assim, não, eu vou evitar problema porque vai aparecer um monte de gente, de repente do nada, um monte de robô, me tirando o sono, fazendo o WhatsApp estourar, né, enfim, o Facebook com um monte de comentário, fazendo você se sentir uma pessoa errada no planeta, né? Então, às vezes a pessoa não está disposta a passar por isso, né? Mas, objetivamente, tem uma pressão oficial para que não aconteça, mas as pessoas também têm reinventado e têm feito outras coisas, inclusive, muitas vezes, superando o pensamento do Paulo Freire. A leitura que Bell Hooks faz do Paulo Freire é belíssima, belíssima. Uma mulher negra estadunidense que procura contextualizar e supera, né? Enfim, traz novos elementos, e eu acho que deve ter muita gente fazendo isso que talvez a gente não conheça também. Né? E isso eu acho que eu sou uma pessoa crente, Daniel, mas eu sou crente nas capacidades humanas, eu não sou crente na transcendentalidade. Eu acho que o humano transcende. Maíra, trazendo um pouquinho a discussão para a conjuntura, né? Bastante sinuosa, bastante estranha, né? O que vem já há um certo tempo que vem acontecendo, né? Desde 2013, 2016, 2018, umas datas aí bastante simbólicas. Na sua leitura, você acha que essa figura que está no poder vai tentar mesmo um golpe, ou ela vai ser engolida pelo Centrão e vai arrastar a coisa para uma reeleição? Você já pensou sobre isso? Tem uma leitura sobre isso? Bom, algumas coisas, né? Primeiro que, assim, de trás para frente, o presidente não precisa de golpe para fazer os absurdos, pelo que a gente tem visto, né? Porque, a meu ver, as instituições brasileiras acharem razoável uma pessoa mandatária que passa um ano e deixa 300 mil pessoas morrerem e o país ser um pária internacional, como, né, o próprio ex-chanceler falava, me parece que, então, as instituições brasileiras, elas estão dispostas a conviver com a morte, mas não estão dispostas a conviver com pedalada fiscal, né? Então, a pedalada fiscal está uma preocupação no nível superior às mortes, a mortes em escalas brutais, né? Então, essa é uma coisa. Então, eu acho que o presidente tem feito barbaridades dentro da institucionalidade dita democrática, e fazendo uma corrosão desse processo. Mas, e aí eu queria voltar, você mencionou, né, 2013, 2016, 2018. Eu acho que existe uma narrativa que
isso daí começou em 2013. E eu acho que essa é uma narrativa que, em parte, falsifica o que foi 2013. Porque eu estive nas ruas em 2013, e estive com muitos jovens nas ruas em 2013, e 2013 tinha uma pauta política clara, que era por mais direitos. E aí o que acontece? Essa pauta política clara estava se enfrentando com quem estava na institucionalidade do poder, que era um governo tido como progressista. Mas o problema todo, para mim, a meu ver, é que as pessoas tendem a fazer um raciocínio, que é um raciocínio, a meu ver, importado da Guerra Fria, que existe uma esquerda e uma direita, e se faz oposição a um governo que é lido como de esquerda, só pode ser alguém de direita. Porque isso, para mim, é uma falsificação do que foi 2013. 2013 foi um momento em que as pessoas tinham clareza e conseguiram conquista de evitar o aumento da passagem, fazendo discussões sobre direito à cidade, sobre direito à educação, direito à saúde. Mas a gente tem, enfim, um país que tem uma cultura política que não é tanto de tomar as ruas. Isso foi uma erupção que aconteceu em 2013, que possivelmente não aconteceu nessa escala, talvez, eu ouso dizer, que nem na ditadura militar. Mesmo as cidades mais diminutas tiveram grandes mobilizações, geralmente de jovens, por mudanças para terem melhores condições de vida. Agora, é óbvio que a gente chegou a um momento em que as pessoas identificavam que a relação com partidos, e especialmente a relação com governos, fazia com que que essa relação partido-governos fosse vista como uma ameaça. Então, muita gente sem experiências políticas, muitas vezes, se sentiu incomodadas de ver bandeira de partido, de ver bandeira especialmente que identificasse com o governo, sendo que o governo era lido como um dos responsáveis pela não efetivação dos direitos que as pessoas estavam demandando ali. Né? E aí a forma como o governo federal lidou com isso, inclusive, né, por exemplo, chegou a se discutir uma constituinte que imediatamente se abriu mão dessa proposta, chegou a inicialmente fazer pouco caso das manifestações. Nós tivemos 2 exemplos emblemáticos, que eram os prefeitos de Rio e São Paulo, que foram as cidades que, né, sempre acabam tendo maior cobertura. O prefeito de São Paulo, na época, era um prefeito do PT, o governador de São Paulo era do PSDB, o Geraldo Alckmin, e o Haddad, do PT. Estavam juntos contra as manifestações, então a gente teve uma série de elementos ali que também geraram novos tipos de cultura política que, enfim, hoje... fazer uma linearidade entre 2013 e 2016, para mim, é muito complicado. Eu gosto muito da análise de uma antropóloga, que inclusive precisou sair do Brasil, que é a Rosana Pinheiro Machado, com um livro maravilhoso que se chama Amanhã Vai Ser Maior. Eu recomendo que todo mundo deveria ler esse livro, porque ela faz uma pesquisa justamente do que aconteceu desde os rolezinhos, que foi antes de 2013, até a greve dos caminhoneiros, né, para entender como é que essas coisas do Brasil do passado se articulam com uma pauta que era uma pauta democrática e geram essa loucura que foi os atos do impeachment, a defesa de intervenção militar, né, e o movimento que é massivo, que chegou a eleger o Bolsonaro. Então, tem muitos elementos aí. O peso da misoginia e o pânico moral em relação às LGBTs também joga um papel decisivo para esse tipo de crescimento, que eu gosto muito dessa parte da análise. Eu gosto da análise dela toda, mas eu gosto muito que ela chama atenção para isso. Então, eu acho que tem vários elementos que chegaram aí no que é o governo Bolsonaro e que o processo de construção é muito longo, demorado, complexo, com idas e vindas, mas que tem a ver com uma dificuldade que a gente tem em relação a desconstruir culturas autoritárias extremamente arraigadas nas nossas relações humanas no Brasil, né? E eu acho que, nesse sentido, os governos progressistas não contribuíram para desconstruir a ideia de que tem um líder salvador. E isso me parece que é a grande dificuldade que a gente tem de avançar no sentido de culturas mais democráticas, né? Enfim, de como as pessoas são responsáveis pela democracia.
Elas são responsáveis pela democracia nas suas relações cotidianas, de trabalho, de família, enfim, N possibilidades nesse sentido, né? E mesmo dentro dos movimentos, às vezes, também é uma dificuldade. A gente tende a cair no processo de delegação a líderes escolhidos e, em geral, muitas vezes homens brancos, heterossexuais e tudo isso, né? Portanto, assim, eu vejo que tem uma dificuldade enorme, tem a ver com um processo também, a crise aprofunda muito, porque a crise tem justamente a ver com o desgaste das alternativas conhecidas e a dificuldade de propor novas alternativas, de nascer novas alternativas. A gente tem, esse é, para mim, o momento que a gente vive na esquerda hoje, porque o que está colocado hoje como alternativa a Bolsonaro é o Lula, que foi uma alternativa que a gente já viu como era antes. Então, isso é a força e a fraqueza dele, porque, obviamente, assim, eu acho que qualquer pessoa com qualquer coisa na cabeça hoje votaria no Lula para o Lula ganhar do Bolsonaro, mas já sabe, assim, o que eu vejo aqui não é qualquer pessoa que já sabe que um Lula contra o Bolsonaro vai ser ainda mais difícil do que o Lula de 2002, né? Essa é a grande dificuldade, porque nós não temos hoje nenhuma... nós não construímos nenhuma possibilidade que seja coletiva além do líder Lula ou de um eventual substituto do Lula. Mesmo fugindo do campo do lulismo, muitas vezes as pessoas tratam como quem vai ser o novo Lula, né? O que eu vejo particularmente como um grande problema. Não porque é o novo Lula, porque é um novo homem branco que vai substituir ele como herdeiro, mas pelo fato de ser um líder, né? Eu não desprezo o poder da liderança, né? Porque você pode inspirar pessoas. O que me preocupa é a gente não construir alternativas coletivas que são de delegação à coletividade. Nós não temos uma tradição de delegação da coletividade. E isso, para mim, é o grande nó no sentido de avançar, porque eu acho que tem muitos movimentos que fazem isso, mas a gente não consegue fazer ainda com que isso seja uma tradição que espalhe para mais espaços, né? Enfim, a lógica da coletividade como um elemento central da política. A coletividade parece que sai do âmbito da política, quando para mim ela é essencialmente política. Então eu vejo assim muitas dificuldades nesse sentido. Agora, sobre o Bolsonaro precisar de um golpe, se assim, essa pandemia para mim, as reformas que eram importantes para o governo têm sido passadas, né? A que está na mira da vez é a administrativa, mas a gente já teve a da Previdência, a gente já teve, né, a trabalhista com o Temer, a gente teve agora a PEC, que era do auxílio emergencial, que foi aprovada em 3 dias. É um absurdo do ponto de vista republicano mudar uma Constituição em 3 dias. Né? Não estamos nem falando do ponto de vista de uma democracia substantiva. Na República, mudar a Constituição em 3 dias, a Constituição não é um papel que você rasga assim, em 3 dias. Né? Enfim, então, o que existe é que isso também é reflexo de que as instituições estão em crise nesse processo. As instituições representativas estão em crise porque elas foram construídas num momento histórico baseado em fundações que, por exemplo, tinham um pilar do que era esquerda e o pilar do que era direita, que têm sido desmoronados, né? Senão, assim, a gente não ia ver o Dória, que é uma figura absolutamente de direita, era o Bolsodória até ontem brigando com o Bolsonaro. Então, se até eles não sabem direito o que é entre si, né? A gente tem crises institucionais muito, muito profundas, ao meu ver. E isso não é uma coisa que tende a se resolver no médio prazo, né? Porque o impacto do bolsonarismo nas instituições brasileiras, na conjuntura brasileira, na expectativa de presente, porque antes era expectativa de futuro, hoje é expectativa de presente, porque a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. O impacto do bolsonarismo vai ser... Eu não consigo ver a gente se livrar dessa herança maldita do bolsonarismo no médio prazo. Me parece que isso é um projeto de longo prazo e que precisa ser pensado muito a partir da lente da coletividade, porque, caso contrário, a gente está, enfim, só adiando o problema para vir um novo Bolsonaro daqui a alguns anos, né? Enfim, uma figura redentora, né? Seja ela qual for. Então, a gente não precisa de uma figura redentora, a gente precisa construir poder popular, a meu ver. E isso é enfim, a gente às vezes tem que fazer também movimentações mais estratégicas no âmbito do tabuleiro de xadrez, né, ou mais táticas, que não seriam as ideais, né?
mas eu vejo que a construção do poder popular que deveria ser uma estratégia e não aquilo que vai fazer se der para fazer. Sagrada Família. Podcast. Você estava falando, né, Maíra, dessa esse messianismo, né, que tem a ver também com o populismo, tanto a direita quanto a esquerda, isso é uma coisa brasileira, latino-americana. E eu também estava pensando, por exemplo, nos evangélicos, né, que são atores importantes, né, dessa ascensão do bolsonarismo e um monte de... Não, tomar cuidado que eu vou falar, senão vou ser processado aqui, né? Mas, né, umas igrejas duvidosas que a gente tem por aí. Mas, para encerrar, eu vou te fazer agora uma pergunta um pouco mais pessoal, né? Mas acredito que não vai ter nada demais você responder, né? Sabe que no nosso país, né, o professor, não vou dizer que foi sempre desvalorizado, porque eu não sei se isso é verdade, mas desde que eu atuo como professor, eu vejo que o professor sofre no Brasil, né? A questão do reconhecimento social, a parte material, econômica, e ainda houve um monte de abobrinha, né? Você é doutrinador, você é comunista, não sei o quê, não sei o quê. E o que te motiva, Maíra, hoje a continuar? Você é uma professora, vou chamar de engajada, uma professora comprometida, né, com os ideais éticos, politicamente comprometida. O que te motiva a levantar cedo e continuar dando aula nessa conjuntura toda? Bom, eu sou uma incurável apaixonada das capacidades humanas. Eu tenho uma fé incurável na humanidade. Tem hora que as pessoas até falam assim, deixa de ser besta, mas eu não consigo, sabe por quê? Porque eu vejo que a gente, quando se junta, quando a humanidade se organiza no intuito de ter um projeto e executá-lo, se fez coisas absolutamente impensáveis. E eu acho que a gente, inclusive nesses tempos difíceis, se produziu uma vacina em tempo, nunca antes aconteceu algo assim na ciência, né? Então veja que quando a gente se organiza fora da lógica do lucro, que é a lógica que domina o nosso planeta, né? Quando se organiza fora da lógica do lucro, as imensas potencialidades humanas que podem surgir daí são algo que realmente é o que me faz levantar pela manhã. E isso, as imensas potencialidades humanas, não precisa necessariamente ser algo ambicioso do ponto de vista de um conjunto de cientistas internacionais produzirem um resultado tão incrível como no caso das vacinas, mas eu acho que existem belezas do cotidiano que também são imensas potencialidades humanas, né? A pessoa acreditar na sua potencialidade, a pessoa compreender que ela pode ter um papel no mundo no sentido de transformar, ela achar que é possível fazer coisas que antes ela se julgava incapaz de fazer, e principalmente o que mais me realiza é as pessoas compreenderem realmente que o ser humano é capaz de qualquer coisa. Porque quando isso é uma premissa, para mim isso é uma premissa como educadora. Ninguém pode me convencer do contrário. Eu acho que qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. A gente precisa dar as condições para que isso aconteça. E a gente, assim, dando uma dádiva, né? A humanidade, enquanto coletivo, precisa dar condições de superar as barreiras que impedem ela de fazer aquilo que é possível de ser feito, né? Então, as barreiras, às vezes, são barreiras econômicas, na grande maioria das vezes são, mas não são barreiras raciais, são barreiras de gênero, são barreiras para pessoas que possuem deficiência, muitas vezes, né? É uma barreira que é linguística, muitas vezes a pessoa é uma barreira que é o fato dos lugares não serem adaptados à pessoa, mas ela tem potência para fazer, tem essa potencialidade. Então, isso é o que me faz acordar de manhã e falar assim, bom, hoje, qual vai ser a nova potencialidade que eu tenho como trazer para o meu dia? Sou uma pessoa limitada, né? Eu, como indivíduo, não consigo fazer muitas coisas sozinha, mas eu consigo fazer com outras pessoas. Então, essas potencialidades coletivas me interessam muito mais. Eu vejo que a docência, apesar de ser desvalorizada,
eu acho que ela é desvalorizada porque ela quer jogar o professor como um sozinho. Mas na medida em que se identifica que ele pode nem ser sozinho dentro da sala de aula dele, porque ele está com os alunos, e nem ser sozinho enquanto uma pessoa que está sozinha e que não interage com outros, quando se descobre isso, né, as potências que se pode como professor, as potências que se pode como humano e as potências que se pode como coletividade, eu acho que são descobertas que depois não dá mais para apagar. Uma vez que você já vê isso acontecer na sua frente, não tem como apagar mais. Então é isso, tem gente que acredita em Deus, eu não acredito em Deus, mas eu sou uma crente no humano, uma crente, assim, ó, ninguém consegue me tirar essa fé. Sagrada Família, podcast. Ok, Maíra, queria então te agradecer por essa conversa, por esse bate-papo. Fica também já um convite aí para outras oportunidades, quem sabe também em momentos melhores, né, da nossa situação. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Eu agradeço demais pelo ótimo papo. E, assim, queria deixar só... Você destacou agora, né, o momento difícil, sem dúvida nenhuma, né? Qualquer pessoa que enfim, que é capaz de um gesto humano vai achar difícil, mas também acho que nesses momentos a gente tem uma missão, sabe? Que a gente precisa permanecer vivo, então precisa se cuidar porque esse corpo é o nosso veículo de vida. E a gente precisa lembrar que tem que ter gente para contar o que não fazer para que isso nunca mais se repita, né? Como tantas pessoas que passaram pela ditadura, que, né, fez 57 anos essa semana, e contaram pra gente, para que não se repita. A gente precisa ter responsabilidade de transmitir para que não se repita ter um genocida no poder. Eu fico feliz, por exemplo, quando eu vejo vários alunos, eu nem falei de ditadura com eles, né? Mas eu vejo eles compartilhando e detonando e criticando. Isso dá uma esperança nessa juventude de hoje, né? Bom, mas é isso. Então, obrigado mais uma vez, Maíra. Obrigado aos amigos e amigas do podcast Sagrada Família. Este foi mais um bate-papo. Obrigado, camaradas. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.